Oi, vamos continuar aqui com o nosso curso Descomplicando o Antigo Testamento. Hoje é a nossa sexta aula, o sacerdócio e o sistema mosaico de sacrifício. Um assunto às vezes que é até difícil de falar, porque a maior parte desses estudos de hoje está no livro de Levítico. Você gosta de ler o livro de Levítico? Tem pessoas que pulam, daqueles livros da Bíblia que quando chega em Levítico, a pessoa salta porque tem uma certa dificuldade, porque são muitos rituais e muitas vezes você não entende ou acha desnecessário todas aquelas descrições que parecem repetidas. A gente vai ver que não. Primeiro a gente tem que ver que tudo isso que está no Antigo Testamento, todas essas cerimônias judaicas, todos os rituais, apontam para Jesus. E nessa perspectiva, a gente vai compreender o que é aquilo que é mostrar na sua essência. Jesus, ele veio para nos revelar, a plena palavra de Deus, ou a vontade de Deus para a nossa vida. E com Jesus, o Antigo Testamento tem uma chave hermenêutica, ou nós temos uma compreensão melhor do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo diz que quando os judeus liam o Antigo Testamento é como se estivesse um véu. Mas quando ele se converte, quando eles têm uma experiência com Cristo, esse véu é removido. Aí eles vão compreender, e hoje nós compreendemos também, numa amplitude bem maior, os ensinamentos do Antigo Testamento. Aí nessa sexta aula a gente estuda sobre o sacerdócio e o sistema mosaico de sacrifício. A mosaico quer dizer, é em referência à lei de Moisés, ou pode dizer também o sistema judaico de sacrifício. Começar pelo sacerdote. Deus nomeou Arão e seus filhos, a sua descendência, como sacerdotes. Por que isso? Porque era transmitido por hereditariedade para que os pais ensinassem aos filhos, todos aqueles ritos que são bem detalhados, e também ensinar também as leis de santidade, ou como o sacerdote tinha que se portar diante do altar de Deus, ou diante daqueles rituais judaicos. Então eles, desde crianças, eles já eram começados a ser treinados ou ensinados, embora o sacerdote e o levita só exercessem a sua função mesmo com 30 anos. Mas antes ele ia sendo um aprendiz e ia aprendendo, todos aqueles rituais, os detalhes, as regras de culto, de santidade, que seriam indispensáveis para eles se aproximarem de Deus. Porque a gente vê na Bíblia, se a pessoa cometesse ali um erro, ele era fulminado, um Deus extremamente rigoroso em relação àqueles seus preceitos. E o livro de Levítico fala muito sobre santidade, como nós adorar a Deus. E ele mostra uma coisa interessante, esse livro, que nós não devemos adorar a Deus como nós queremos, nem precisamos adorar a Deus do meu jeitão, da forma como eu quero. Deus se revelou aos homens exatamente para nós o adorarmos como Ele é. Jesus diz, Deus é Espírito, e busca os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então a primeira coisa, para ser sacerdote em Israel tinha que ser da família de Arão. Os levitas eram ajudantes do sacerdote naqueles rituais, mas as funções dele eram restritas ao sacrifício. Os levitas eles não podiam, se eles não fossem da família de Arão, se não fosse sacerdote, entrar no santo lugar, e muito menos no Santo dos Santos. Porque a gente viu que o Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, que o judeu chama de Yom Kippur. Eles foram consagrados a Deus, os levitas, e no livro de Números ele tem um censo, que esse livro é chamado de Números exatamente porque tem vários censos. E na realidade quem era consagrado a Deus eram os primogênitos. Quando Deus deu livramento a Israel, lá no Egito, quando foi morto todos os primogênitos do Egito, Deus determinou que nas casas dos judeus eles matassem um cordeiro, sacrificassem e colocassem o sangue nos umbrais da porta. E quando viesse a noite, o anjo destruidor não tocaria sobre os primogênitos de Israel. Por isso que foi instituída a Páscoa. A Páscoa quer dizer é passar ao largo, passar por cima, porque ele passou por cima das casas dos judeus, e ali só morreram os primogênitos dos egípcios. Mas ali, em função desse livramento, eles foram consagrados a Deus. Mas quando o povo de Israel está no deserto, está lá no Monte Sinai,
e Moisés recebe a lei, ocorre um incidente e logo depois, quando Moisés volta a subir o monte, o povo começa a murmurar também contra Deus e pediam que fizesse um ídolo ou um bezerro de ouro, né? Que era ali, era o símbolo daqueles deuses que eles tinham aprendido a adorar no Egito. E Arão, que era um sacerdote fraco, que atendia o que o povo queria, ele pegou o ouro e fez um bezerro de ouro. E ali, quando Moisés volta do acampamento, o povo está entregue à idolatria. E naquela época, a idolatria muitas vezes estava ligada às orgias, à devassidão. Aqueles cultos idólatras tinha relações sexuais, tinha coisas horríveis, né, que eram feitas ali, em nome desses falsos deuses. E quando ele volta, que ele vê o acampamento completamente desorganizado ali, ó, uma confusão total, ele pergunta quem está com ele. Porque quem estiver com ele vai passar no meio do acampamento de Israel e ali ele vai matar aqueles que estão nessa orgia desenfreada, mesmo que seja parente, irmão, vizinho de lá em Êxodo, que eles deveriam matar. E os coatitas, os levitas, eles vão ficar ao lado de Moisés e vão passar no meio do acampamento. E diz que os levitas matam 3.000 israelitas nesse dia, e ali, por causa do zelo que eles demonstraram, eles são consagrados ao serviço religioso. É tanto que a tribo de Levi, ela não vai receber uma possessão, ela vai receber 48 cidades em Israel, mas não recebe uma possessão de terra, porque eles eram consagrados ao serviço de Deus. E aí no livro de censo, de números, né, que faz muito censo, por isso que eu estou chamando de censo, os levitas ali são contados de um mês para cima. São 22.000 levitas que eles contam de um mês para cima, que vão ser consagrados a Deus. Aí eles contam os primogênitos de um mês para cima, que na realidade eles vão fazer uma troca dos primogênitos pelos levitas. E conta 22.273 primogênitos. Então nessa troca é um por um, fica faltando o quê? 276 primogênitos ser resgatados. E Deus diz a Moisés que ele deve resgatar com prata. Né? E aí eles fazem essa permuta. Por que tem esse detalhe e esse rigor de Deus em exigir que aqueles que não tinham, que sobraram, fossem resgatados com prata? Porque Deus, ele nos liberta, ele nos dá o livramento para nós servirmos a Ele. E Deus não abre mão de nenhum. Aí por isso que nós, na igreja, né, nós somos propriedade de Cristo, propriedade peculiar de Cristo. E nós somos resgatados das trevas para o reino da sua luz, para nós servirmos a Deus e ao nosso próximo. O serviço é algo que tem que ser inerente à vida do cristão. O cristão não é para ser um espectador, não é para estar sentado no banco de uma igreja, mas é para servir a Deus, e a gente serve a Deus servindo ao nosso próximo. Os levitas, eles eram descendentes, a família de Levi tinha 3 filhos de Levi, que era Coate, Gerson e Merari. Aí surgem 3 famílias, né, que tem essa ramificação. Como Levi tinha 3 filhos, que era Coate, Gerson e Merari, essas famílias que eram descendentes de Levi são consagradas ao serviço religioso. E lá em Números a gente nota como Deus é organizado. Porque Deus dá uma função a cada um sabe o que vai fazer. Por exemplo, os coatitas. Os coatitas, eles são aqueles encarregados de conduzir os objetos sagrados. Né? A Arca da Aliança, o candelabro de 7 lâmpadas, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, o holocausto, o altar do holocausto, a bacia de bronze, eram levados pelos coatitas. E eles tinham que carregar esses objetos sagrados nos ombros. Eles não podiam levar em carros de boi. Tanto que todos esses objetos, você observa que tinham umas argolas exteriores onde eram colocados varais. Aí quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, e o tabernáculo era desmontado, queria ser montado lá no outro acampamento de Israel, ali os coatitas já sabiam que eles teriam que pegar a Arca da Aliança. A arca só era tocada, né, só era manuseada ali por Arão e seus filhos, os sacerdotes. Ali eles cobriam com couro, né, com peles de carneiro, colocavam os varais e os sacerdotes levavam no ombro a Arca da Aliança.
né? A mesma coisa os outros objetos também. Era de atribuição dos coatitas, levados sobre os ombros esses objetos, quando o tabernáculo, a nuvem se levantava de cima do tabernáculo. É sinal que eles iam continuar na peregrinação. Quando baixavam, eles também eram encarregados de montar e colocar dentro do tabernáculo esses objetos. Você vê como Deus é organizado, né? Os gersonitas, que é a família, que são da família de Gerson, eles tinham em cargo as cobertas e as cortinas do tabernáculo, né? Todas aquelas cobertas de couro, de peles e as cortinas de tecidos eram levadas, né? O véu do templo, o véu que separava o santo do santo lugar, era levado pelos coatitas, né? Que eram aqueles objetos mais sagrados. Mas as outras cortinas eram levadas por eles. E toda aquela coberta do tabernáculo era levada pelos gersonitas. Eles levavam isso em carros de boi. Eles tinham 2 carros de bois, que era puxado por 4 bois, né? Tinha 2 carros puxados por 4 bois e levava esses objetos, que eram as cobertas e os tecidos do tabernáculo. Os meraritas, eles cuidavam das tábuas do tabernáculo, toda aquela estrutura de tábua, as bases que ficavam, né? As tábuas ficavam sob bases, né? As travessas, todos aqueles objetos que eram mais pesados, eram levados para os meraritas. E ali eles tinham para fazer esse serviço 4 carros de boi, né? Puxado por 8 bois. Cada carro de boi era puxado por 2 bois. Mas por que isso é interessante entender? Deus é um Deus organizado, organizou tão bem, cada um sabia a sua função. Na igreja também era para ser assim, cada um sabia qual era a sua função. Cada um sabia qual era o dom que Deus deu específico para determinada função, e exercer esse dom para a edificação do corpo de Cristo. E saber qual era a sua posição dentro do corpo. Certo? O sacerdócio, né, dos levitas foram tirados do sacerdócio. Só que para ser sacerdote tinha que ser levita, tinha que ser da família de Coate, né? Era coatita, e tem que ser da família de Arão. Por que é que Coré, ou Corá, como algumas traduções traz, fez aquela rebelião no deserto? Porque ele era levita, né, descendente de Levi, era coatita, descendente de Coate, mas não era da família de Arão. E ele não queria ser só levita, ele queria também exercer o sacerdócio. Mas desde o princípio Deus tinha dito que o sacerdócio era da família de Arão, ele se rebela. E ali dentro do tabernáculo morreram 250, que foram ministrar incenso, mas que Deus não recebeu aquilo, porque eles não eram sacerdotes. E só o sacerdote podia ministrar incenso na presença do Senhor, lá no santo lugar. E ali eles são fulminados. E Deus manda para confirmar que o sacerdócio é da família de Arão, que cada tribo pega um pedaço de madeira e coloca diante da arca. E na tribo de Levi colocaram Arão. No dia seguinte a área de Arão tinha florescido. A das outras tribos não. E aí ela era colocada dentro da arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, essa vara de Arão que floresceu, e tinha uma porção do maná. E essa vara que floresceu é um símbolo de quê? Para que todos eles soubessem. Ninguém podia se autodesignar sacerdote. Em Israel só era sacerdote aqueles que eram da família de Arão. Qual era a função dos sacerdotes? Os sacerdotes serviam como mediadores entre o homem e Deus. Você vê que lá no Antigo Testamento ele mostrava que existia muitos intermediários entre o homem e Deus. Porque na realidade quem fazia a mediação no Monte Sinai foi Moisés que fez. Mas mesmo nos rituais judaicos, o sacerdote era um mediador entre o povo e Deus. Certo? E ele fazia essa mediação às vezes com sacrifício, né, para expiar os pecados do povo e reconciliar o povo com Deus. Hoje, né, a igreja é um reino sacerdotal, todos nós somos sacerdotes. O pastor, por exemplo, ele não pode exercer uma função sacerdotal. Ele é um líder espiritual, que ele tem que levar as pessoas a ter comunhão e intimidade com o supremo pastor que é Jesus. Mas o pastor não é um mediador, um intermediário entre as pessoas e Deus. Jesus veio exatamente para tirar toda a separação que havia entre nós e Deus. Então nós somos sacerdotes. Ele pode, como todo cristão, pode interceder, né, pelas pessoas. Então nós somos intercessores. Mas a ideia de Deus é que todos tenham intimidade com Ele.
todos estejam dentro do sangue dos santos. E ter essa comunhão, essa intimidade com Deus sem a necessidade de intermediadores. Todos nós somos sacerdotes, aprenda bem isso. E só existe um único sumo sacerdote, que é Jesus. O autor de Hebreus diz que ele é fiel e misericordioso. A função do sacerdote também era consultar a Deus para discernir a sua vontade. Então ele usava o urim e o tumim, que a gente vai ver aqui, quando a gente viu as vestes sacerdotais, que jogava essas pedras. E sabia qual era a vontade de Deus. Tudo que o Davi, por exemplo, ia fazer, ele chamava o sacerdote. E o sacerdote fazia essa consulta a Deus, para nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, para Israel agir de acordo com a vontade de Deus. Hoje da mesma forma, toda decisão que nós vamos tomar, nós temos que consultar o nosso Deus. Ele também interpretava e ensinava ao povo os estatutos do Senhor, né? Ele era um mestre, ele conhecia bem a lei, e ele ensinava as pessoas a lei de Moisés. E ele também participava de todos os ritos, né, estabelecidos dentro do tabernáculo. Então ele tinha uma função muito importante dentro da nação de Israel. Capítulo 39 de Êxodo, ele mostra as vestimentas dos sacerdotes, certo? Todo sacerdote era vestido por uma túnica e um calção branco, né? Todos os sacerdotes tinham essa túnica e esse calção brancos, que mostrava que o sacerdote devia ter uma vida santa, né? O linho fino, branco, ele mostrava, era uma tipologia da necessidade de uma santidade interior para ministrar as coisas de Deus. O sumo sacerdote, além dessa túnica branca, ele tinha um manto azul, que vinha do pescoço até abaixo do joelho. No final desse manto azul, ele tinha, adornando ali as extremidades do manto, romãs e campainhas de ouro. Quando o sumo sacerdote administrava dentro do Santo dos Santos, você sabia a posição dele, né? Porque tinha um véu que separava, pelo toque das campainhas. Essas campainhas, elas simbolizam o testemunho verbal que o sacerdote deve ter. E a romãs é um fruto que tem muito fruto, tem muita semente. Então ela mostra que o cristão ele tem que ter uma vida frutífera. E ali mostrava que o sacerdote ele tinha que ter necessidade de ter essa vida frutífera. Por isso que existiam essas romãs na extremidade da sua veste. Ele tinha sobre esse manto azul, tinha uma espécie de colete que era o éfode sacerdotal. Esse colete era belíssimo, né? Que somente o sumo sacerdote também usava, que era confeccionado nas cores de ouro, azul, púrpura e escarlate. E esse colete que ele usava, que era o éfode sacerdotal, ou a estola sacerdotal, como alguns chamam, ele era ligado aqui aos ombros, que aqui o sacerdote tinha as ombreiras aqui nos ombros. E era ligado também a um cinto que o sumo sacerdote usava. E essa peça, né, era ligada tanto às ombreiras como ao cinto. E essas ombreiras aqui, em cada uma tinha 6 pedras, que simbolizavam 6 tribos de Israel. No outro lado tinha outra ombreira também, que tinha as outras 6 pedras, simbolizando as 6 tribos de Israel. Então as 12 tribos estavam sob o ombro do sacerdote, que é um símbolo de força. E em cima da estola sacerdotal, do éfode, tinha uma bolsa quadrada, que era o peitoral. E nesse peitoral tinha também 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. O sacerdote também carregava as tribos de Israel também sobre o seu coração. E dentro desse peitoral, dessa bolsa, tinha o urim e o tumim, que o sacerdote usava para consultar Deus. Não se sabe, né? Não tem nem registro na Bíblia, nem uma fonte segura para a gente saber como é que ele sabia qual era o sim e o não de Deus. Esse nome urim quer dizer luzes, tumim quer dizer perfeições. Aí, baseado nisso, algumas pessoas acham que quando o urim piscava nessa de uma luz ali, era o sim de Deus. Quando era o tumim, era o não, é o sim ou não, mas isso é especulação. Sabe que ele sabia, né? Consultava a Deus, jogava isso, sabia qual era o sim e o não de Deus, e usava o método de eliminação, né? Por exemplo, ele vai saber que Acã roubou aquelas peças, né? Escondeu na tenda dele, como? Ele vai rogar, saber qual é a tribo, depois qual é a família,
Depois vai saber qual é a pessoa. Ele vai por eliminação, ele vai sabendo até que Acã chega ao nome de Acã com Urim e Tumim. E assim que eles consultavam a Deus. Hoje não há mais necessidade de Urim e Tumim, porque nós temos o Espírito Santo. E quando nós oramos, nós sabemos qual é o sim, qual é o nome de Deus. Como é que eu sei o sim de Deus quando eu oro? Quando há paz no meu coração. Quando eu chego no momento da minha vida que eu tenho que tomar uma decisão. São caminhos opostos, são as encruzilhadas da vida. Quando a gente ora, a gente vê uma resposta ao nosso coração, tem paz, tem tranquilidade. No nosso coração é o sim de Deus. E essa é a decisão correta. Enquanto houver a luta, o conflito interior, a dúvida, tem que orar mais, porque quando vem o sim de Deus, sempre vem a paz. Então tinha esse peitoral com as 12 pedras, e em cima, na cabeça, tinha um turbante, ou a mitra. E no sumo sacerdote, além desse turbante, tinha uma faixa de ouro puro, onde estava escrito santidade ao Senhor. Então eram vestes belíssimas que ele usava, né, com toda essa tipologia. E depois, lá no capítulo 8 de Levítico, eles vão ser ordenados, Arão e os filhos dele. Porque ali vai mostrar que Moisés vai ser o sacerdote da ministração. Vai primeiro lavar eles em água, mostrando a necessidade de uma purificação interior para ser sacerdote. Ali era só uma purificação exterior ou cerimonial. Depois vai ser colocado essas vestes, né, as túnicas e os calções brancos do sacerdote, simbolizando que os atos de justiça do sacerdote. E ali colocadas as outras vestes do sumo sacerdote, que era o manto azul, que era a estola sacerdotal, as ombreiras, o cinto, a mitra, onde estava escrito santidade ao Senhor, e ali com aquelas vestes exuberantes, eram consagrados sacerdotes, e ali eles eram ungidos com azeite também, que é um símbolo do Espírito Santo. Então, hoje, toda a igreja é uma nação no reino sacerdotal, entenda isso. Você não tem necessidade de ter mais sacerdote para fazer a intermediação entre você e Deus. Jesus veio exatamente para quê? Para nós termos livre acesso a Deus. E glória a Deus por isso, que nós temos um sumo sacerdote fiel e misericórdia, que ministra lá no céu, um tabernáculo celestial. Vamos ver agora o sistema mosaico de sacrifício. A palavra mosaico está relacionada à lei de Moisés. Por dizer também o sistema judaico de sacrifício, ou o sistema israelita de sacrifício. São todos aqueles rituais que eles faziam ali no tabernáculo, depois vão fazer no templo de Salomão. O motivo básico do sacrifício era a substituição, e o seu fim, a expiação. Sempre que ele ia sacrificar um animal, por exemplo, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando que aquele animal era um substituto, que estava substituindo o ofertante, que ele ia morrer no lugar do ofertante. Isso aponta para o sacrifício vicário de Jesus. Quando ele diz sacrifício vicário de Jesus, é o sacrifício substitutivo de Jesus. Jesus morre em nosso lugar. E tudo isso também apontava para a expiação, ou a necessidade do derramamento de sangue para a remissão de pecados. Eu vou explicar aqui como é bem essa expiação, que é muito mal compreendida hoje. Pessoas que acham que é um Deus bárbaro, que precisa de sangue e que mata o seu próprio filho. Hoje as pessoas querem ser melhor do que Deus. Mas as duas doutrinas principais do cristianismo é a justificação e a expiação. Se eu tirar essas duas colunas do cristianismo, ele se torna igual a todas as religiões, aí pode vir um ecumenismo. Mas enquanto eu creio na justificação e na expiação, nessas duas doutrinas, que é a base do centro do cristianismo, o cristianismo é uma religião única, porque ela prega uma mensagem que nenhuma outra prega. Então a expiação deve ocorrer pelo seguinte motivo. Por que há a necessidade da morte? O homem que peca merece a morte, a primeira coisa. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, diz assim, Deus dá um mandamento e faz uma advertência. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem desobedeceu esse mandamento, então, consequentemente, vem a punição.
E o próprio Deus já tinha advertido. O homem começa a conhecer a morte física, a morte espiritual, e a pior morte, que é a morte eterna, ou a completa separação do pecador e Deus. Então Deus, ele não é leviano para revogar o que ele tinha dito e que tinha advertido o homem. Por isso lá em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que tem que entender: nós merecemos a morte, a punição. Todos nós estávamos reservados o quê? A morte eterna. O pecado de Adão se estende o que? A toda a humanidade. Todo homem nasce com inclinação ao pecado e nos tornamos transgressores da lei. E como pecadores, se não houvesse um meio de expiação, nós daríamos a nossa própria vida, tanto a vida física, a vida espiritual, como a vida, nós teríamos a morte eterna. Então a segunda coisa que a gente tem que entender: pela substituição, o animal inocente morre em seu lugar, e essa morte cancela o pecado, aquilo que eu expliquei no início, a substituição. Toda a doutrina é baseada também na substituição. Lá em Romanos 5:18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então isso aqui, lá em Romanos capítulo 5, se você ler o capítulo 5, Paulo ele fala dessa doutrina dos dois Adão. O Adão terreno, que pecou, desobedeceu a Deus, e que a sua desobediência trouxe consequências sobre toda a raça humana. Muitas pessoas hoje querem negar isso. É a doutrina do pecado original. E todos nós nascemos com a natureza corrompida. Mas isso é bíblico. O pecado de Adão, ele trouxe consequências sobre toda a humanidade. Agora nós vamos ser condenados pelos nossos próprios pecados. É outra coisa. A salvação é pessoal. Mas todos nós nascemos com essa inclinação ao pecado. Mas Paulo diz assim, lá em Romanos capítulo 5, que assim como um único homem trouxe o pecado ao mundo, um único homem justo, o Filho do homem, o homem perfeito, podia trazer a salvação. Ele podia morrer no nosso lugar. Ele podia também ter um gesto, um ato de justiça que beneficiasse a todos os homens. E nós somos beneficiados pelo ato de justiça que ele fez na cruz do Calvário. Porque a morte não pôde deter, ele ressuscitou dos mortos, porque ele é justo. E ali ele ofereceu um sacrifício perfeito, ele é o nosso substituto. E quando eu creio nisso, a justiça dele é acreditada na minha conta. É como diz lá, ela é imputada como justiça para nós. Por quê? Porque nós recebemos essa bênção de Deus. Aquelas pessoas que não acreditam que o pecado de Adão se ofendeu, se atingiu toda a humanidade, também não devia também acreditar, pela lógica racional do ser humano, que um só ato de justiça beneficiasse a todos. Você não quer a punição por uma desobediência, mas você quer a bênção de um só ato de justiça. Porque todos cristãos crêem e nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados pelo sacrifício perfeito de Jesus. Então a segunda coisa aqui é a substituição, que está dentro daqueles rituais judaicos. A terceira, Deus instituiu o sangue como um meio de expiação. Lá em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então o sangue é usado na expiação, simboliza uma vida que é dada. Quando as pessoas, os sacerdotes aspergiam o sangue sobre os objetos, sobre as pessoas, ele também mostrava que as pessoas se aplicam o mérito daquela morte. Né? O sangue de Jesus está aspergido sobre nós. Então o sangue precioso de Jesus, que ele derramou na cruz do Calvário, nos beneficia. Por quê? Porque o sangue é um símbolo dessa morte que ele entregou, dessa vida que ele entregou por nós, porque ele morreu no nosso lugar. Então havia essa necessidade do sangue. Todo o sistema sacrificial judaico é sombra ou figura do verdadeiro ato de expiação, que é a cruz do Calvário. O sangue de bode de touro não tinha esse poder de remover pecados. É como diz lá em Hebreus 10, 3-4. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bode remova pecado. Todo ano ele fazia aqueles rituais do dia da expiação. O sacerdote primeiro ofereceu um novilho por ele mesmo,
porque ele reconhecia que era pecador. Depois oferecia um bode pela nação de Israel, e ali fazia expiação. Mas por que tinha que repetir todos os anos? Vocês, o autor de Hebreus está dizendo. Então, é uma recordação anual do estado pecaminoso daquelas pessoas que se chegavam a Deus. Mas se havia repetição, aquele sangue não tinha eficácia, não removia pecados. Jesus morre uma única vez, na cruz do Calvário. E aquele que crê nele é salvo. Não há necessidade da repetição do sacrifício, porque o sacrifício dele é perfeito, eterno e único. E todo aquele que crê no sacrifício de Cristo é salvo. Então, eles eram beneficiados por isso, os ofertantes, porque aquele sangue apontava para o verdadeiro sacrifício, que era a cruz do Calvário. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22, mostrando a necessidade do derramamento de sangue, ou de alguém morrer em nosso lugar, de dar a vida por amor a nós. E no caso foi Jesus. Então, esses sacrifícios de animais apontavam para isso. Quais os tipos de ofertas que os judeus ofereciam a Deus? Você lê Levítico, você lê os 5 primeiros capítulos, você imagina assim, mas aqui para que tanta repetição? Mas cada um desses capítulos é um tipo de sacrifício, você vai entender aqui. Cada capítulo ali está falando de Levítico, 5 primeiros capítulos, um tipo de sacrifício, que era feito de uma forma diferente e tinha uma finalidade diferente. O primeiro sacrifício que o capítulo 1 fala é o holocausto. O holocausto, que quer dizer consagração, ele simbolizava principalmente que é a consagração do ofertante. E ali todo o animal era queimado sobre o altar, que dizia que aquele cheiro subia ao céu como aromas suaves, as narinas de Deus. Israel 2 vezes no dia, pela manhã e no final da tarde, ele oferecia um carneiro em holocausto a Deus, mostrando que a nação de Israel era consagrada a Deus. Então, o símbolo do holocausto, a consagração. O capítulo 2, ele fala sobre a oblação ou oferta de alimentos. Essa palavra oblação, ela significa aproximação, mostrando que todas as pessoas tinham que levar uma oferta a Deus. Que se aproximavam do altar de Deus, tinha que levar uma oferta. Os mais humildes levavam cereais. Essa oblação era que a flor de farinha, eram os pães asmos tostados, espigas também tostadas. E aí eles ofereciam aquilo a Deus. A maior oferta que nós oferecemos a Deus, é lógico, é a nossa própria vida. Mas ninguém se aproxima de Deus de mãos vazias. Tem que ofertar algo. Tem que entregar algo a Deus. Para nós nos aproximar de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É negar a si mesmo. É ofertar a Ele a nossa própria vida. E ali, quando ele levava o ofertante, ele queimava uma porção do cereal sobre o altar, e o restante era comido pelo sacerdote lá no santo lugar. Quando o sacerdote era ofertante, é lógico que toda a porção da oferta era queimada sobre o altar. E nessa oblação tem alguns detalhes, se você ler o capítulo 2, você vai ver. Não podia botar mel e fermento, que eram símbolos de corrupção ou de fermentação, né? Que o fermento simbolizava o pecado, não podia ser colocado nesses bolos ou nessas ofertas de cereais. Eles colocavam incenso e azeite, que era símbolo de adoração e do Espírito Santo, era colocado sobre a oferta. E ali ele colocava também o sal, que é um símbolo de incorrupção. E essas ofertas aqui, essas oblações, ofertas cereais, estão no capítulo 2 de Levítico. No capítulo 3 fala de outro tipo de sacrifício, sacrifício de paz. Era completamente voluntário, ninguém era obrigado a oferecer um sacrifício de paz. Era um sacrifício de gratidão a Deus. Era uma oferta voluntária em que você demonstrava gratidão a Deus pela colheita ou por alguma coisa. Um detalhe, a maior parte dessa oferta era consumida pelo ofertante e seus convidados dentro do recinto do tabernáculo. Ele levava, por exemplo, um carneiro. Toda a gordura, os rins do carneiro, era do Senhor, era queimado sobre o altar. A coxa direita era a porção do sacerdote. O restante do animal era comido
pelo ofertante, pela sua família, ou então pelos levitas, pelos órfãos, as viúvas, que eram convidados para esse banquete dentro do tabernáculo. Quando Elcana, lá em 1 Samuel, que é o pai de Samuel, leva as suas esposas Ana e Penina, ali está oferecendo ali dentro do tabernáculo um sacrifício de paz. O sacrifício pelo pecado, que está lá no capítulo 4, destina-se a expiar os pecados cometidos por erro ou ignorância. Tinha pecado lá em Israel, não tinha saída não, era pena de morte. Né? Ali é extremamente rigorosa a lei de Moisés, que era baseada no código de Hammurabi, né? Da lei de Talião, dente por dente, olho por olho, dente por dente. E ali, na oferta do pecado, de acordo com a categoria do ofertante, era um tipo de oferta. Se fosse o sumo sacerdote ou a congregação, era um novilho, que é oferecido como oferta pelo pecado. O governante oferecia um bode. Uma pessoa do povo, uma cabra, uma cordeirinha. Os pobres ofereciam uma pombinha. Você vê que Jesus, quando é apresentado no templo de Jerusalém, faz uma oferta de pobre. Né? Ele oferece uma pombinha como oferta pelo pecado e oferece outra pombinha como holocausto, como consagração ao Senhor, que era feita na apresentação das crianças. E se fosse muito pobre mesmo, era uma porção de farinha. Então todo mundo tinha como ofertar algo a Deus. Todo mundo tem algo para ofertar a Deus. Certo? Se fosse um novilho, o sumo sacerdote, por ele ou pela congregação, ele pegava, sacrificava aquele animal, queimava as gorduras sobre o altar, que era a porção do Senhor, sempre era do Senhor. Aí ele pegava o restante, o sangue desse animal, ia lá diante do véu no santo lugar, aspergia 7 vezes sobre o véu que separava o santo lugar do santo do santo. E ali todo aquele animal era queimado fora do arraial. Não comia essas porções, né, dessa oferta do pecado. Mas se fosse, por exemplo, um bode pelo príncipe, ou uma cabra que era oferecida pelas pessoas mais pobres, aí ele tirava as gorduras, queimava no altar. Está tudo no capítulo 4 de Levítico. Depois, se quiser ler, você vai se deliciar com isso. Aí ele pegava a coxa direita, aliás, a coxa direita não. Ele pegava as gorduras, queimava sobre o altar, e o restante do animal era comido pelo sacerdote no santo lugar. O sacerdote comia o pecado do povo. E ali era dessa forma. Relembrando que eu cometi aqui um equívoco, ele tinha que queimar as gorduras, o restante do animal, que era a oferta de pecado que o povo oferecia, e era comido pelo sacerdote dentro do santo lugar. Ele só não comia as ofertas que era dele mesmo, ou da comunidade, porque ele também estava envolvido no pecado, naquele pecado que estava fazendo a expiação. E para a gente terminar aqui, o último sacrifício que existia era pela culpa ou diversas transgressões, que é o capítulo 5. Era um pecado que você cometia contra Deus ou contra o seu próximo. Quando você defraudava Deus ou o seu próximo, você tinha que restituir. E além da restituição financeira, material, você tinha que oferecer um cordeiro, né, como oferta pela culpa, como sinal de arrependimento, né, como pecado cometido contra Deus ou contra o próximo. Por exemplo, o dízimo. Quando você negligenciava o dízimo, você tinha que devolver a porção que você defraudou a Deus, acrescido de 1/5, pagava uma multa de 20%, e ali você devolvia a Deus. Se você enganasse seu próximo, furtasse, ou enganasse ele em algum negócio, você teria que devolver o valor que você tinha defraudado do seu próximo, acrescido também de 1/5 dessa multa de 20%. E ali, se você não encontrasse seu próximo para devolver, você entregava ao sacerdote. Mas você tinha que fazer essa reparação. E além disso, tinha que ter um carneiro, que é oferecido ali como oferta pela culpa. E ali era um sinal de pesar e de arrependimento pelo erro cometido. Então, são esses sacrifícios que estão lá no templo no tabernáculo, eram feitos, depois eram feitos no templo de Jerusalém. Né? E muitas vezes naquelas festas mais imponentes, como o dia da expiação, que a gente vai ver depois, na próxima aula,
que a próxima aula vai estudar sobre as festas judaicas, o calendário religioso dos judeus. O Pentateuco vão ser 7 aulas. E ali a gente vai ver que eles faziam vários tipos de sacrifícios. Faziam um holocausto, uma oferta pelo pecado, o sacrifício de paz. Era uma coisa bem imponente, em que oferecia vários e vários animais naquelas celebrações que a gente vai ver que Israel é um povo festivo, que gostava de celebrar essas datas religiosas na presença do seu Deus. Então vamos perseverar, ler a palavra de Deus, amar essa palavra, porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Então que Cristo te abençoe.